Olá, sou a Maiara, sou consagrada, celibatária, já há 2 anos, 3 anos, né, caminhando para o 3º ano, graças a Deus. E estou aqui para partilhar um pouquinho para vocês o meu discernimento para o meu estado de vida, né, para o celibato pelo Reino dos Céus. Então, né, queria dizer que é um processo, o meu processo, né, foi um processo muito simples, né, muito simples, muito no tempo de Deus. Hoje eu estou em Guarulhos, né, vivendo um tempo de transição aqui. Já sou consagrada, estou na comunidade há 7 anos e eu fui tendo o conhecimento, né, do estado de vida por meio do celibato, de uma forma muito natural. Acredito que quando nós somos chamados, né, a essa vocação, a esse chamado de Deus, vai se tornando algo natural dentro de nós, né? Então, meu processo foi iniciando no meu D2, quando num questionário que eu preenchia, né, se eu estava já rezando com o meu estado de vida. E eu falava, me questionava que não, por quê? Tinha tantas obras que eu precisava ainda que Deus alcançasse, me iluminasse, e eu não me importava, assim, não tinha pressa para rezar com o meu estado de vida. E Deus foi conduzindo no tempo dele, porque eu precisava crescer em alguns aspectos da minha vocação, da minha maturidade humana, do meu autoconhecimento. E aí o Senhor foi me pegando pela mão e foi caminhando comigo, me mostrando esse processo, né? Esse belo processo do celibato. Mas neste questionamento eu parei um pouquinho para rezar, né? Ainda sendo discípula de 2º ano, parei um pouquinho para rezar. E aí eu fui percebendo os sinais de Deus, alguns sinais bem distantes, né? E eu via a fecundidade em relação à minha vida. Acredito que algo que me marca muito, que me atrai muito, né? Um dos sinais que o Senhor foi trilhando comigo neste tempo é essa fecundidade máxima e o amor esponsal. E aí eu vou partilhar, né, para eu explicar um pouquinho desses sinais que eu fui percebendo, eu vou partilhar como iniciei esse processo de discernimento. Então, em 2017, o ano que eu me consagrei, meus primeiros votos, minhas primeiras promessas, né? E no ano nós vivíamos a reciclagem e era sobre o tema de Nossa Senhora naquele ano, né? Em que eu me consagrei. E nessa reciclagem tive a graça de fazer aqui, sou paulistana, né? E tive a graça de fazer na Casa Contemplativa e eu fui viver essa reciclagem aqui com Nossa Senhora na Casa Contemplativa, vendo já os sinais de Deus ali, por ter entregado a minha vida ali naquela casa, né, no meu vocacional, e tudo estava muito mexido dentro de mim. Então, quando eu cheguei nessa reciclagem, eu estava com tantas obras interiores dentro de mim, tanta confusão, que eu queria rezar só com a reciclagem e entender tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim interiormente. E já no primeiro dia, né, assim, no 2º dia da reciclagem, nas orações comunitárias, na adoração, o Senhor motivava muito, falava sobre algumas pessoas que eram chamadas ao celibato, já ia dando alguns sinais, né, e eu ficava assim, eu não tô aqui para rezar com isso, né, comigo, tem muita gente, né, aqui nessa reciclagem, nessa oração, né, mas no fundo eu sabia que o Senhor queria falar para mim naquela reciclagem sobre o meu estado de vida, só que eu não queria, eu queria rezar com a reciclagem, com as obras que eu estava vivendo, querendo entender o que eu estava passando. E aí passou, né, toda a reciclagem, e eu fingindo que não era comigo, né, porque Deus ia
proclamando que o Senhor ia dando sinais na reciclagem, né? E chegou no penúltimo dia da reciclagem, que nós fazemos o retiro pessoal, só eu e Deus, né? E eu tinha que fazer um histórico da minha vida por meio de Maria, né? Contemplar, fazer memória da minha história por meio de Maria. E por graça e por providência de Deus eu ia percebendo de que muitas coisas, minha vocação foi iniciando tanto consagrada, Shalom, quanto meu celibato foi sendo alcançada, né, por Nossa Senhora, e fui percebendo na minha história de vida muita presença de Nossa Senhora, né? Só que no meu retiro pessoal eu percebia que eu queria ser conduzida para um lugar e o Espírito Santo me soprando para outro, né? Até que ele venceu e aí eu deixei o Espírito Santo falar, né? O que Deus queria me falar. E nessa meditação, né, naquilo que eu estava mergulhando dentro da reciclagem sobre Nossa Senhora, eu fui percebendo o serviço de Nossa Senhora, a alegria, né, que a gente rezava com Magnífica. E meditando Magnífica na minha vida, na minha história, eu fui percebendo a minha intensidade que eu tinha em toda a minha vida, desde quando eu tive uma experiência com Deus principalmente, a minha intensidade de servir, a minha intensidade de dar o melhor para Deus, a minha intensidade de amar a Deus, assim, de dar de graça que de graça recebestes, né? E era uma alegria dar, era uma alegria servir, e sempre foi muito ativo isso dentro de mim, né? Essa intensidade, né? Querer devolver aquele amor de Deus que eu tinha recebido na minha experiência com Deus, de querer transbordar no serviço. Então eu via muito essa intensidade dentro de mim, né? E tudo era muito intenso, né? E eu ficava questionando a Deus por quê, né? Todas as minhas obras, né, daquele ano era porque tudo era muito intenso, né? Porque todas as obras que eu vivia interiormente era tão intensa dentro de mim, porque assim, podia ser algo simples, mas transformava assim tão intenso dentro de mim. Eu falei, por que, Senhor, é tanta intensidade? Porque eu tenho que me dar com tanta intensidade? E aí o Senhor foi me falando, né, me respondendo nesse retiro pessoal dentro da reciclagem e mostrando também Maria na minha história, né, que a minha intensidade, que esse meu amor era eu devolvendo esse amor, né, que eu tinha muito dentro de mim esse amor esponsal, encarnado, assim, tudo eu queria dar. Se eu recebia aquilo, eu precisava dar como Deus me dava, né? Só que o Senhor foi me mostrando que eu podia, que eu não ia conseguir dar na intensidade que Ele se doava a mim, né? Que Ele me amava porque eu era humana, mas com a sua graça, né? Eu podia dar aquilo. E aí Ele me deu uma palavra de que dizia... ela se distinguia por sua altitude e pelo número de seus ramos. E essa palavra de Ezequiel ia concretizando muito dentro de mim, que percebia, eu já ia percebendo que já havia frutos no meu celibato, né? Nem era celibatária, nem tinha feito os votos, mas eu via que eu já tinha o chamado, já frutificava isso dentro da minha história. E ali eu fui percebendo a intensidade do amor de Deus por mim, esse amor esponsal que dentro de mim sempre foi muito intenso. As músicas, quando eu cantava, tudo para mim era amor esponsal, tudo para mim tinha que dar aquele amor a Deus, né? Porque eu fui alcançada nessa intensidade, né? E eu fui vendo a forma como o Senhor me tratava, com esse amor tão intenso, tão assim apaixonado, e eu me dava apaixonadamente por Ele, assim. E aí foi se calando muitas coisas dentro de mim e fui percebendo que de fato já havia frutos, já que eu ainda nem tinha professado, né? Feito os votos, né? Que era tão real dentro de mim esse chamado que já havia frutos, que muitos já viam os frutos do meu celibato. E aí o
Senhor foi confirmando, né? E aí eu saí dali já querendo gritar, né? Da reciclagem, que era celibatária, mas aí tem todo um processo, né? Para viver o celibato. Fui entendendo claramente que ali o celibato pelo reino dos céus era o meu chamado. E isso me fazia feliz. Eu saía de lá assim, essa reciclagem, eu saí de lá assim, tava uma pessoa e voltei assim, tão leve, tão em paz, né? Porque é a minha vocação, né? O meu chamado, né? Eu tinha aquela felicidade de poder contar para todo mundo. Eu sou celibatária, né? O Senhor falou para mim que eu sou celibatária, né? É isso, né? Uma paz, uma tranquilidade dentro de mim. E aí no ano seguinte, né? Comecei a trilhar dentro da comunidade Shalom. Tem um processo para a gente viver, para a gente aprofundar. Durante o ano, com cada mês, fazemos um retiro para mergulhar, né, com testemunhos, com livros. E aí eu fui vivendo no ano seguinte, já iniciando esse processo, já sabendo que eu era, assim, né? Era só para... Eu podia já fazer minhas promessas já no dia seguinte, mas eu tinha que esperar, né? Não era assim, né? Do dia para o outro, né? Dentro de mim, eu podia já me casar hoje, né? Fazer meus votos hoje, né? Mas eu tinha que esperar. E aí eu fui viver nesse caminho, né? De identificação. E nesse caminho de retiros, de leitura, eu fui conseguindo... O Senhor é tão simples comigo, assim... Que eu já vivo, né? O amor de Deus na minha vida, ele sempre se antecipa, né? Muitas coisas eu já vivi, mas eu não sei dar nomes. Então, esse caminho foi um tempo onde eu fui dando nomes àquilo que eu já vivia, que já transbordava naturalmente na minha vida, mas que eu não sabia dar nomes. Então, fui mergulhando nesse processo, né? Nesse caminho de discernimento, de me configurar a esse amor, a esse Jesus, né, ao meu esposo, até que nesse processo de discernimento, né, de conhecimento do celibato, de aprofundamento, eu tive uma crise, né, no meio dele, porque de ver esse amor, nós somos chamados a essa expressão escatológica do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e eu me paralisei na minha fraqueza. Eu falei assim, eu não posso, eu não consigo, é muito pra mim, né, ser expressando o teu amor dessa forma, né, quem sou eu, e aos poucos o Senhor foi me consolando, né, eu cheguei a rejeitar, assim, não quero mais isso pra mim, não, porque eu não consigo, né? Esse amor é muito intenso, eu não consigo. E o Senhor foi me acalmando, foi aos poucos me mostrando que não eram minhas forças que eu ia viver esse chamado, mas ia ser a sua graça, que ia ser sobrenaturalmente a sua graça, né? Não ia contar realmente com as minhas forças, mas que ia ser uma graça de Deus na minha vida. E aí eu fui tocando nos sinais de Deus, né? Tive minha experiência com Deus com meus 15 anos e em seguida me engajei com intensidade na paróquia na qual eu participava, me engajei com jovens, então tudo que eu fazia era muito intenso, né? Trabalhando com jovens, e aí o Senhor, um dos sinais que eu fui percebendo dessa fecundidade máxima, que é um dos pontos que eu fui percebendo, eu comparando hoje, olhando para o meu passado, né, para as coisas que eu toquei, né, as coisas que, por graça e providência de Deus, Ele permitiu eu estar, eu fui vendo que a multiplicação, né, de ver os frutos de uma paróquia que não tinha jovens, de uma paróquia que era tão difícil ver jovens, numa diocese que ainda não tinha trabalhos com jovens, né? E ali eu fui, pela graça e a providência de Deus, ajudando a iniciar esse trabalho com jovens dentro da diocese, dentro da minha paróquia.
E hoje eu vejo os frutos, né, da paróquia, que tem tantos jovens, a diocese hoje que faz vários eventos para os jovens, vigílias jovens, que já tem um setor estruturado, algo que não tinha, né? De ver a forma como o Senhor me ensinou a amar os jovens, me ensinou a amar a igreja, me ensinou a amar a humanidade, por meio dessa graça, né? E de ver, né, essa fecundidade máxima também nos meus relacionamentos de amizade, na faculdade na qual eu fazia, tinha amigos, um grupo de amigos que só eu era cristã, um ou outro se dizia católico, outro era protestante, e de ver a graça da unidade que eu conseguia estar ali no meio deles, deles terem essa curiosidade, deles me respeitarem, né? Mesmo eles não vivendo. Então fui vendo a graça da maternidade espiritual que eu tinha sobre eles, assim, eles me respeitavam, né? A ponto de dizer assim, Maiara, licença que a gente precisa conversar aqui, você não pode escutar isso. Então eu fui vendo nesses pequenos detalhes também. Quando eu fui conhecendo a comunidade, não sabia o que era a comunidade Shalom. A primeira vez que eu escutei a música Oferta, então dentro de mim aquela música assim ecoava. Eu não consegui me ver casada, né? Quando eu falo, quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Então, quando eu cantava, eu escutava, né? Não sabia cantar ainda, mas quando ela vinha no mais íntimo de mim, aquela música, eu percebia que, assim, eu não consigo viver isso se eu estiver casada. Como era um desejo tão grande de me ofertar pelos jovens, que eu não me via, assim, eu casada, eu estar casada com alguém, porque se eu estivesse casada, eu não ia conseguir me dar inteiramente, não ia conseguir me ofertar, não ia conseguir gastar o meu tempo com eles se eu estivesse casada, assim, né? Então, esses foram os pequenos sinais que eu fui percebendo dessa graça do celibato na minha vida e desse amor esponsal também, que desde o início da minha experiência com Deus me atraía muito, né? E era muito intenso essa graça do amor esponsal dentro de mim. Era um desejo assim de transbordar, e eu não sabia, né? Não sabia. Sabia que nós somos chamados naturalmente, né, como carisma Shalom, a viver esse amor esponsal, mas eu via que dentro de mim ainda era mais intensa ainda, era além, né? Esse amor de Deus dentro de mim era além, eu precisava me dar além como era o amor dele também por mim. Então foram esses pontos que foi me ajudando, né, a trilhar esse caminho, né? Hoje eu sou o terceiro ano que eu sou consagrada não, né? Com os votos no celibato. E eu sou muito feliz, muito feliz, muito feliz, né? E quando, ao fazer meus primeiros votos, eu fui rezando e o Senhor me dizia claramente que o meu celibato ia ser cura para a humanidade, que o meu celibato, né, nosso celibato é cura para a humanidade. Então, eu vou me deixando ser esse sinal da graça de Deus na minha vida e na vida dos outros, né, por meio do celibato, e sou muito, muito feliz, né, muito feliz, ainda me configurando a Cristo, a ser essa esposa, mas muito feliz, né? Muito feliz pela graça de Deus, pela eleição de Deus, pela simplicidade de Deus. Deus que tem o tempo dele, da forma dele, né? Não sou eu que faço a forma, mas ele, no tempo dele, me iluminou, me mostrou o tempo que eu precisava crescer no autoconhecimento, crescer na intimidade com Deus, para que eu pudesse, com maturidade e com amor, dizer sim a Ele como esposa, né? Como separada, como essa esposa que segue o esposo pelas estradas do mundo. Então,
Esse é meu pequeno testemunho. Shalom.